Eu estava no banheiro, as mãos tremendo enquanto segurava o celular do meu marido. Uma mensagem piscava na tela: mal posso esperar para te ver de novo, amor. Meu coração acelerou, mas não era para mim. Quem era essa pessoa? Eu mal conseguia respirar, o choro preso na garganta, imaginando o pior. Será que era uma colega de trabalho? Ou algo mais próximo, mais perigoso? Meu casamento, que eu achava sólido, de repente parecia uma casa de cartas prestes a desabar. Eu precisava descobrir a verdade, mas e se ela me destruísse? Fechei os olhos, sentindo o peso do segredo que eu nem sabia se existia ainda. O que vem a seguir vai te deixar sem fôlego, porque às vezes, o que está escondido é mais chocante do que imaginamos. Ei, se você está sentindo essa tensão junto comigo, dá um like agora, comenta o que você faria nessa situação e se inscreve no canal para não perder o desfecho dessa história louca. Meu nome é Ana, e eu vivo em uma casa aconchegante nos subúrbios de São Paulo, com meu marido, Carlos, e nossa filhinha de 5 anos, Sofia. Todo dia começa igual: acordo cedo, preparo o café da manhã, levo Sofia para a escola e vou para o meu trabalho como professora de inglês em uma escolinha particular. Carlos é gerente de vendas em uma empresa de tecnologia, e ele sempre foi o tipo de homem confiável, daqueles que chegam em casa no horário certo, com um beijo na testa e histórias engraçadas do dia. Mas ultimamente, algo mudou. Não é nada gritante, só pequenos detalhes que me deixam inquieta. Naquela manhã, enquanto eu arrumava a mesa, Carlos estava no banheiro se arrumando para o trabalho. Seu celular vibrou na cozinha, e eu olhei de relance. Era uma notificação de mensagem: bom dia, ansioso pelo nosso almoço hoje. Meu coração deu um pulo. Almoço? Ele me disse que ia passar o dia em reuniões internas. Quem seria? Uma colega? Um cliente? Eu não quis perguntar na hora, para não parecer paranoica, mas fiquei remoendo aquilo o dia todo. Quando ele saiu, deu um beijo rápido, quase mecânico, e murmurou algo sobre trabalhar até mais tarde. De novo. Isso tem acontecido com frequência nas últimas semanas. No caminho para a escola, dirigindo com Sofia cantando no banco de trás, minha mente não parava. Lembrei de como Carlos andava mais distraído ultimamente. Ontem à noite, estávamos assistindo TV, e ele riu de uma piada no celular, mas quando perguntei o que era, ele disse: ah, nada, só um meme do grupo do trabalho. Ele guardou o telefone rápido demais, como se escondesse algo. E as desculpas? Desculpa, amor, tive que ficar até tarde resolvendo um problema com o chefe. O chefe dele, o senhor Ricardo, um homem charmoso e bem-sucedido que eu conheci em uma festa da empresa. Carlos sempre elogia ele, diz que é um mentor incrível. Mas e se for mais que isso? Não, eu estou exagerando. Somos casados há 7 anos, temos uma vida estável. Mas por que ele tem andado tão distante na cama? Diz que está cansado, estressado com o trabalho. Eu tento acreditar, mas essas pequenas coisas vão se acumulando, como pedrinhas em um caminho que levam a um abismo. Durante o almoço na escola, eu me peguei checando meu próprio celular, esperando uma mensagem dele, como nos velhos tempos. Nada. Em vez disso, lembrei de uma vez, há um mês, quando ele chegou em casa cheirando a perfume feminino. Foi a secretária que derrubou o frasco no escritório, ele explicou, rindo. Eu ri junto, mas agora aquilo não parece tão inocente. E as chamadas? Às vezes, ele atende no quintal, falando baixo, como se não quisesse que eu ouvisse. É do trabalho, Ana, relaxa. Relaxar? Como, se sinto que há um muro invisível crescendo entre nós? À tarde, peguei Sofia na escola e fomos para casa. Carlos ligou dizendo que ia demorar, de novo. Preparei o jantar sozinha, com a TV ligada para distrair os pensamentos. Mas enquanto cortava os legumes, vi o reflexo de mim mesma na janela, olhos cansados, um sorriso forçado. Eu amo Carlos, construímos tudo juntos. Mas essas pistas, mensagens vagas, mudanças de humor, ausências prolongadas. Será que é só estresse do trabalho, ou há algo mais?
Algo que eu não quero enfrentar? Meu peito aperta só de pensar. Talvez eu deva confrontá-lo, mas e se for nada? E se for tudo? A dúvida é como uma sombra que segue cada passo meu nesse dia a dia que parecia perfeito. Enquanto Sofia brincava no quarto, eu me sentei no sofá, olhando para o celular dele que ele esqueceu na mesa. Não, eu não vou mexer. Mas a tentação é grande. O que será que ele esconde? O dia termina assim, com o sol se pondo e eu me sentindo cada vez mais sozinha nessa casa que divide com um homem que talvez não conheça mais tão bem. Os dias seguintes foram como uma montanha-russa emocional para mim. Eu tentava manter a rotina, mas cada interação com Carlos parecia carregar um peso invisível. Naquela quarta-feira, por exemplo, estávamos jantando em família. Sofia contava animada sobre o desenho que fez na escola, e eu sorria, tentando me concentrar nela. Mas Carlos? Ele mal tocava na comida, os olhos vidrados no celular debaixo da mesa. Amor, tudo bem? Perguntei, forçando um tom casual. Ele ergueu o olhar rapidamente, como se eu o tivesse pego no flagra. Claro, só checando um e-mail do trabalho. Mas eu vi, ele fechou o app de mensagens depressa, e seu sorriso foi forçado, daqueles que não chegam aos olhos. Atitudes contraditórias assim estavam virando rotina. De manhã, ele era carinhoso, me abraçando antes de sair, já à noite, distante, como se estivesse em outro mundo. No trabalho, as coisas não ajudavam. Durante o intervalo, conversei com minha amiga e colega, Marina. Ela é daquelas que nota tudo. Ana, você tá bem? Parece preocupada. Contei um pouco, sem detalhes, só que Carlos andava estranho. Ela franziu a testa. Sabe, eu vi o Carlos no shopping semana passada. Ele tava com uma mulher, rindo alto. Achei que era você, mas não era. Pode ser nada, né? Meu estômago revirou. Olhares estranhos de terceiros. Marina não era de fofoca, mas aquilo plantou uma semente de dúvida que cresceu rápido. Quem era essa mulher? Uma amiga? Colega? Eu não quis perguntar mais, mas voltei para a sala de aula com a cabeça fervendo. As crianças notaram. Tia Ana, você tá triste? Sorri e disse que não, mas por dentro, a tensão crescia como uma bola de neve. À noite, as conversas interrompidas viraram um novo normal. Carlos ligou do trabalho, dizendo que ia chegar tarde de novo. Reunião com o chefe, amor. O senhor Ricardo tá pressionando por resultados. Mas enquanto falava, ouvi uma risada ao fundo, feminina, e música baixa. O que foi isso? Perguntei. Ele hesitou. Ah, nada, o rádio do carro. Mas ele não estava no carro, dava para ouvir eco de ambiente fechado. Desligou rápido, me deixando ali, sozinha no sofá, com Sofia já dormindo. Por que mentir sobre algo tão bobo? Ou era mentira? Minha mente girava em círculos. Lembrei de outra vez, no fim de semana, estávamos no parque com Sofia, e o celular dele tocou. Ele atendeu, andou para longe, falando baixo. Ei, agora não dá. Sim, eu sei, mas... Quando voltou, perguntei quem era. Cliente chato, resolvendo o pepino. Mas seus olhos desviaram, e ele mudou de assunto rápido. Atitudes assim, contraditórias, me deixavam louca. Ele era o mesmo Carlos amoroso, mas com camadas de segredo que eu não conseguia penetrar. A dúvida crescia a cada hora. No supermercado, vi um casal discutindo, e pensei, será que seremos nós? Comecei a notar padrões. Ele chegava em casa com o colarinho da camisa um pouco desalinhado, ou com um cheiro sutil de loção pós-barba que não era a dele. Fui à academia no almoço, explicava. Mas desde quando ele ia à academia? E os olhares? Na festa de aniversário da vizinha, uma mulher desconhecida o cumprimentou efusivamente. Carlos, quanto tempo? Como vai o trabalho? Ele ficou vermelho, apresentou como uma ex-colega, mas o olhar dela era cúmplice demais. Eu sorri por educação, mas por dentro, o ciúme queimava. Tensão crescendo,
como uma corda esticada prestes a romper. Passei noites em claro, rolando na cama enquanto ele dormia placidamente. Tentava me convencer de que era paranoia, que casamentos têm fases ruins. Mas os sinais acumulavam, mensagens apagadas no histórico. Eu chequei uma vez, quando ele deixou o celular no banheiro, horários que não batiam, e aquela distância emocional que me fazia sentir invisível. Sofia perguntava: papai tá bravo? Eu dizia que não, mas via nos olhinhos dela a confusão. A desconfiança virava uma companheira constante, sussurrando no meu ouvido: e se for verdade? E se ele estiver traindo? Ainda assim, eu me agarrava à esperança, porque admitir seria destruir tudo. Mas quanto tempo aguentaria essa tensão sem explodir? No dia seguinte, decidi confrontar sutilmente. Carlos, a gente precisa conversar sobre nós. Ele olhou surpreso. Agora não, amor, tô atrasado. Saiu correndo, deixando-me com mais perguntas. A dúvida não parava de crescer, como uma tempestade se aproximando. A tensão em casa estava no ar, palpável como uma névoa densa. Naquela sexta-feira à noite, decidimos sair para jantar, uma tentativa de reacender a chama. Escolhi um restaurante italiano aconchegante, daqueles com velas e música suave. Sofia ficou com a babá, e por um momento, pensei que poderíamos nos reconectar. Mas logo no carro, o celular de Carlos tocou. Ele olhou a tela e rejeitou a chamada, murmurando: número errado. Eu ouvi o nome piscar: R. R de quem? Ricardo, o chefe? Ou outra pessoa? Quem era? Perguntei, tentando soar casual. Ele deu de ombros: ninguém importante, amor. Vamos curtir a noite. Mas sua mão tremia levemente no volante, e o ciúme velado começou a corroer meu estômago. Explicações mal dadas assim viravam padrão, e eu me sentia como uma detetive em meu próprio casamento. No restaurante, as coisas pioraram. Estávamos pedindo vinho quando uma mulher se aproximou da mesa, sorridente: Carlos. Que coincidência te encontrar aqui. Era alta, elegante, com um vestido vermelho que chamava atenção. Ele ficou pálido por um segundo, depois se recompôs. Ei, Juliana. Quanto tempo? Essa é minha esposa, Ana. Juliana? Ele nunca mencionou uma Juliana. Ela apertou minha mão, mas seu olhar para Carlos era íntimo demais, como se compartilhassem segredos. Trabalhamos juntos em um projeto antigo, explicou ele, mas sua voz vacilou. Encontro inesperado? Parecia armado. Ciúmes me invadiu, mas eu sorri, fingindo normalidade. Prazer, Juliana. Ela ficou um pouco, conversando sobre velhos tempos no escritório, e Carlos ria nervoso, evitando meus olhos. Quando ela foi embora, perguntei: quem é ela mesmo? Uma ex-colega, nada demais. Mas por que ele suava? A confiança era testada ali, na mesa, e eu sentia o abismo se abrindo. De volta para casa, o silêncio no carro era ensurdecedor. Tentei puxar assunto: você tem andado tão distante. É o trabalho. Ele suspirou: sim, o senhor Ricardo tá pegando no pé, exigindo horas extras. Mas vai passar. Senhor Ricardo de novo. Eu o conheci uma vez em um evento da empresa, alto, carismático, com um sorriso que conquistava todos. Carlos o admirava, mas e se fosse mais? Parei de pensar nisso. Em casa, enquanto nos preparávamos para dormir, o celular dele vibrou de novo. Ele pegou rápido e saiu para o banheiro. Ouvi sussurros: não agora. Sim, eu sei. Amanhã. Quando voltou, perguntei diretamente: com quem você estava falando? Ele hesitou: com o Ricardo, sobre um relatório urgente. À meia-noite? Explicação mal dada, e meus ciúmes velados viraram uma chama. Você tá mentindo pra mim? Soltei, voz tremendo. Ele negou, irritado: para de paranoia, Ana. É só trabalho. Mas seus olhos desviaram, e a discussão escalou. Gritei sobre as ausências, as mensagens, e ele rebateu dizendo que eu era insegura.
Sofia acordou chorando, e tivemos que parar. Mas o conflito pairava, como uma bomba relógio. No dia seguinte, fomos a um churrasco na casa de amigos. Personagens secundários entraram em cena: o casal vizinho, Paulo e Carla, que conheciam Carlos do trabalho. Durante a conversa, Paulo brincou: "Ei, Carlos, cadê aquela história engraçada do seu chefe? Vocês dois são inseparáveis ultimamente." Carlos riu forçado, mas Carla me olhou de lado, como se soubesse algo. Ciúmes velado me consumia. Mais tarde, puxei Carla de lado: "O que Paulo quis dizer?" Ela hesitou: "Ah, nada, só que Carlos e o Ricardo andam viajando muito a trabalho." Viajando? Ele me disse que eram só reuniões locais. Encontro inesperado de informações que não batiam. Voltei para o grupo, vendo Carlos conversando animado com todos, mas evitando me tocar. A confiança era testada a cada olhar, cada palavra não dita. Senti que algo ia explodir, talvez uma briga feia, talvez uma revelação. A semana seguiu com interações tensas. No supermercado, esbarrei em uma amiga de Carlos: "Ana, diz pro Carlos responder minhas mensagens." Ele sumiu. Mensagens? Ele disse que não falava com ela há meses. Em casa, confrontei: "Por que você ignora as pessoas?" Ele deu uma explicação vaga: "Tô ocupado." Ciúmes e suspeita cresciam, e o público, quer dizer, eu mesma, sentia a explosão iminente. Cada dia, o conflito se intensificava, testando os limites do nosso amor. Quanto mais eu puxava, mais ele se afastava, e o ar ficava carregado de segredos prontos para estourar. Era uma noite chuvosa de domingo, e eu me sentia exausta de carregar tantas dúvidas. Sofia já dormia no quarto ao lado, e Carlos estava no sofá, assistindo a um jogo de futebol com o volume baixo. Eu me aproximei devagar, sentando ao seu lado, e peguei sua mão. "Amor, a gente precisa conversar de verdade", disse baixinho, minha voz tremendo um pouco. Ele pausou a TV e me olhou, os olhos cansados, mas com uma ternura que me lembrou nossos primeiros anos. "O que tá acontecendo, Ana? Você anda tão distante." "Distante?" Eu ri sem humor, sentindo as lágrimas subirem. "Eu que pergunto. Todas essas noites tardes, as mensagens, as desculpas. Eu tento acreditar que é só o trabalho, que você ainda me ama como antes." Ele apertou minha mão: "Eu te amo, sim. É só uma fase ruim na empresa." Mas mesmo ali, vulnerável, eu via as evidências piscando como neon, o celular no bolso, que vibrava de vez em quando, ignorado. Sentei mais perto, apoiando a cabeça no seu ombro, tentando resgatar aquele sentimento de segurança. Lembrei do nosso casamento, na praia, com votos de lealdade eterna. "Lembra quando a gente prometeu ser honesto sempre?" murmurei. Ele assentiu, beijando minha testa: "Lembro, e eu cumpro isso." Mas por dentro, meu coração doía. Eu queria acreditar, de verdade. Queria ignorar as chamadas interrompidas, os cheiros estranhos, os olhares desviados. "Você é meu porto seguro, Carlos. Mesmo com tudo isso, eu escolho confiar." Ele me abraçou forte, e por um momento, o peso emocional aliviou. Chorei baixinho, vulnerável como nunca, confessando: "Tenho medo de te perder. Sofia precisa de nós dois." Ele sussurrou promessas: "Não vai acontecer. Eu tô aqui." O foco humano estava ali, na nossa fragilidade compartilhada, dois adultos lutando contra a maré de um relacionamento abalado. Mas enquanto nos abraçávamos, o celular dele tocou de novo. Ele hesitou, olhando a tela, e rejeitou. "Quem era?" perguntei, voz fraca. "Trabalho, amor. Vamos esquecer." Tentei, juro que tentei. Levantei e fui para a cozinha, preparando um chá para nós, como nos velhos tempos. Sentamos à mesa, conversando sobre memórias boas, a viagem para o Nordeste, o nascimento de Sofia. Ri de uma história boba, sentindo o amor pulsar apesar de tudo. "Você é o homem da minha vida", disse, sincera, mesmo com as evidências gritando ao fundo. Ele sorriu:
e você da minha. Mas o suspense pairava, eu via o conflito em seus olhos, como se ele lutasse contra algo maior. Vulnerabilidade exposta, eu me agarrei à lealdade, ignorando o nó na garganta. Mais tarde, na cama, deitada ao seu lado, refleti sobre o peso disso tudo. Ser casada é acreditar no amor mesmo quando as sombras aparecem. Eu tentava, visualizando o nosso futuro, aniversários, viagens em família. Mas as evidências voltavam, uma mensagem que vi de relance dias antes: saudades de você. De quem? Do chefe? De Juliana? Chorei em silêncio, sentindo o peito apertado. Por favor, seja leal, pensei, virando para abraçá-lo. Ele dormia, alheio ao meu tormento. O espectador sentiria empatia por mim, uma mulher comum lutando para manter a fé, suspensa entre o amor e a dúvida. Quanto mais eu tentava acreditar, mais o peso emocional me esmagava, como se o universo testasse minha resiliência. Na manhã seguinte, acordei determinada a salvar nosso casamento. Preparei um café da manhã especial, com panquecas e frutas, como ele gosta. Sofia se juntou, rindo, e por instantes, fomos a família perfeita. Papai, você fica hoje? Ela perguntou. Carlos sorriu, vou tentar, princesa. Mas quando ele pegou o celular para checar o e-mail, vi seu rosto mudar, uma expressão de culpa rápida. Tentei ignorar, focando na lealdade que ainda via nele. Vamos sair no fim de semana? Propus. Ele concordou, mas distraído. O foco humano estava na minha vulnerabilidade, uma mãe, esposa, mulher dividida entre o coração e a razão. Suspense crescia, porque eu sabia que não aguentaria muito mais sem respostas. Mas ali, naquele momento, escolhi o amor, mesmo que doesse. A tarde trouxe mais teste. Uma ligação do trabalho. Carlos, o senhor Ricardo precisa de você urgente. Ele saiu apressado, me beijando, volto logo. Fiquei sozinha, com Sofia brincando, sentindo o peso da solidão. Tentei acreditar que era inocente, que a lealdade prevaleceria. Mas o suspense me consumia, e a empatia do público viria da minha luta interna, humana e real. Era uma tarde ensolarada de terça-feira, e eu havia decidido trabalhar de casa para organizar alguns papéis da escola. Sofia estava na aula, e Carlos, como sempre, no escritório. Meu coração ainda pesava das conversas recentes, mas eu tentava me distrair com tarefas rotineiras. Foi quando o interfone tocou. Senhora Ana, tem uma entrega para você. Estranho, eu não esperava nada. Desci até a portaria e peguei um envelope simples, sem remetente. Dentro, fotos minhas com o senhor Ricardo, o chefe de Carlos. Nós dois em um café discreto, mãos dadas, outra em um hotel, abraçados. Meu estômago revirou. Quem mandou isso? Meu segredo, que eu guardava há meses, estava exposto. Tremendo, corri de volta para o apartamento, o choque me deixando sem ar. Como isso aconteceu? Eu, a esposa dedicada, traindo com o homem que Carlos admirava tanto. Tudo começou inocentemente, há 6 meses em uma festa da empresa. Ricardo me abordou, elogiando minha força como mãe e profissional. Carlos estava ocupado networking, e nós conversamos horas. Ele era charmoso, atencioso, tudo que Carlos não era mais. Mensagens trocaram, almoços profissionais viraram encontros passionais. Eu gritava de desejo nos braços dele, enquanto em casa, chorava pela frieza de Carlos. Mas agora, com as fotos na mão, a verdade batia como um soco. Meu celular tocou, era Carlos. Ana, preciso falar com você. Agora. Sua voz estava quebrada. Ele sabia? Meu Deus, como? Atendi, gaguejando. O que houve? Encontrei algo no meu e-mail. Fotos, de você e o Ricardo. Silêncio. A revelação veio à tona por uma confissão forçada, alguém anônimo enviou para ele também. É verdade? Ele perguntou, voz rouca de dor. Sentei no sofá, lágrimas escorrendo. Sim. Eu sinto muito, Carlos.
Começou como uma bobagem, mas você me deixava sozinha tanto tempo. Ele chorou do outro lado da linha, eu confiava em você. E com meu chefe. Como pôde? O choque emocional nos atingiu como uma onda. Eu, que passei semanas duvidando dele, era traidora. Reação imediata, neguei no início, mas as evidências eram inegáveis. Eu te amo, mas me sentia invisível, confessei, voz trêmula. Carlos gritou, invisível? Eu trabalhava para nos sustentar. E você, gritando de desejo com ele? A virada era brutal, mas sem exageros, só a crua realidade de um casamento despedaçado. Sofia chegaria em breve, e como explicaríamos? Ele desligou, dizendo que viria para casa. Esperei, o peito apertado, revivendo momentos, os beijos roubados com Ricardo, a culpa que eu ignorava. Quando Carlos chegou, seu rosto estava inchado de choro. Por quê, Ana? Eu te dei tudo. Sentei ao seu lado, tentando tocar sua mão, mas ele recuou. Foi um erro. Ricardo me fazia sentir viva, desejada. Mas eu nunca quis te machucar. Ele balançou a cabeça, você destruiu tudo. E agora? O emprego, nossa família. A reação dele era de traição profunda, misturada com raiva e tristeza. Eu chorei, pedindo perdão, mas o abismo entre nós era irreversível. O encontro inesperado com a verdade veio via aquelas fotos, provavelmente de alguém ciumento no escritório. Enquanto discutíamos baixinho para não acordar Sofia, que chegara e brincava no quarto, o peso da revelação nos esmagava. Eu vou embora, ele disse, pegando uma mala. Meu coração parou, não, por favor. Vamos tentar terapia, pelo bem da Sofia. Ele hesitou, olhos vermelhos. Você gritava de desejo com meu chefe enquanto eu te fazia chorar de negligência? Que ironia. A grande reviravolta nos deixou atordoados, e eu, a vítima autoimposta, era vilã. Choque emocional puro, com reações autênticas, minha culpa avassaladora, sua dor crua. Nada seria o mesmo após isso. Sofia entrou na sala, inocente, mamãe, papai, por que estão tristes? Nós forçamos sorrisos, mas o ar estava carregado. A verdade veio à tona, e agora, cabia a nós lidar com as peças quebradas. Os dias após a revelação foram um turbilhão de emoções e mudanças radicais. Carlos decidiu se mudar para um hotel temporariamente, precisando de espaço para processar a traição. Eu não consigo te olhar agora, Ana, ele disse, voz embargada, enquanto arrumava as malas. Sofia, confusa com a ausência do pai, chorava à noite perguntando: cadê o papai? Eu a abraçava forte, explicando que adultos às vezes precisam de tempo, mas por dentro, a culpa me consumia como um fogo lento. O impacto foi devastador. Carlos pediu demissão da empresa, não suportando ver Ricardo todos os dias. Ele era meu mentor, e você, isso destruiu tudo, confidenciou em uma ligação tensa. Eu, por minha vez, terminei qualquer contato com Ricardo, bloqueando números e deletando mensagens, uma decisão dolorosa, mas necessária para tentar reconstruir o que restava da minha vida. Cada um lidava à sua maneira. Carlos mergulhou no trabalho freelance, canalizando a raiva em produtividade, mas à noite, me contava por mensagem que chorava sozinho, questionando onde errou. Eu te negligenciei, mas isso não justifica, admitia, mostrando uma vulnerabilidade que nos aproximava aos poucos. Eu busquei terapia, sozinha no início, para entender minhas escolhas. Por que busquei desejo fora quando tinha amor em casa? Sofia se adaptou com brincadeiras e desenhos de família reunida, sua inocência nos forçando a priorizar o bem-estar dela. Decidimos pela separação amigável, com guarda compartilhada, mas com promessas de tentar reconciliação no futuro. Pelo menos pela Sofia, concordamos em uma reunião calma, semanas depois. Ricardo, o pivô de tudo, sumiu do mapa, talvez envergonhado ou alheio ao caos que causou. A casa, outrora cheia de risos, agora ecoava silêncios reflexivos. Eu caminhava pelos cômodos, tocando fotos antigas, pensando em como pequenas escolhas levam a grandes consequências. Confiança, uma vez quebrada, demora a se recompor,
mas ensina sobre a importância de comunicação aberta. Carlos encontrou forças em amigos e hobbies, como correr no parque, lidando com a dor através de rotinas novas. Eu me dediquei mais ao trabalho e a Sofia, encontrando consolo em diários onde escrevia sobre lições aprendidas, que o desejo passageiro não vale a perda de laços profundos. Não foi fácil, noites de insônia, conversas difíceis, mas aos poucos, víamos luz no fim do túnel. A mensagem que fica é sutil: confiança é frágil, e nossas escolhas moldam não só nosso caminho, mas o de quem amamos. Consequências vêm, mas com elas, oportunidades de crescimento. Refletindo sobre tudo, percebo que nada é preto no branco, somos humanos errando e aprendendo. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual.